Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora aqui o capítulo 3. Camilo Castelo Branco já foi resgatado, né, pela Legião dos Servos de Maria e já foi levado para o Hospital Maria de Nazaré. Então começamos. No Hospital Maria de Nazaré. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, ou seja, as cortinas foram abertas, facultando-nos possibilidade de distinguir no horizonte ainda afastado severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Então o hospital era cercado por muralhas. Por que será, né, gente? Por que será, né? Para não ser atacado. Não é verdade? O espírito, depois que ele deixa o corpo pelo desencarne, ele não fica bonzinho. Se ele era ruim aqui, ele vai continuar ruim lá do mesmo jeito, né? Então, os locais de atendimento, tanto a cidade Nosso Lar, as cidades, as colônias, os hospitais, os postos de socorro, são todos cercados por muralhas. Tem torre de vigilância, tem os vigilantes, tem as pessoas que atiram com armas eletromagnéticas, né, que causa a impressão de morte, né, só que já não tem mais o corpo físico, não vai provocar a morte, mas procura essa sensação de desfalecimento. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação, nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas, salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. E ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Funda inquietação percutiu rijamente em nossa sensibilidade, aviventando receios algo acomodados durante o trajeto. Que não se esperaria para além de tão sombrias fronteiras, ele ainda não entendeu que ele estava sendo socorrido e levado para um hospital. Ele pensou que ia ser preso, pois era evidente que para ali nos conduziam. Vista à distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade, que nos sentimos ínfimos, acovardados, só no avistá-la. Então, olha, gente, vocês já tentaram retirar da rua aqueles mendigos no inverno, sabe? Aqueles trabalhos de assistência que tentam tirar eles e levar para abrigo. Eles não querem de jeito nenhum, preferem ficar com frio, ficar na rua, porque na rua eles ficam pedindo esmola, os outros dão, sabe? Então, bem ou mal, eles conseguem comer alguma coisa, conseguem arrumar um cobertor ou outro, eles fumam quando querem, eles bebem quando querem, eles fazem o que eles querem, se eles querem brigar, eles brigam, sabe? Tira a liberdade. Ser levado para um abrigo vai tirar a liberdade deles. Eles não entendem que eles vão ser atendidos nas suas necessidades. Eles não toleram disciplina, gente. Não toleram. O espírito orgulhoso e rebelde não tolera disciplina. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estancou, fronteiro a um grande portão, que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português essa inscrição, já nossa conhecida, a qual, como por encanto, serenou nossa agitação, logo que a descobrimos: Legião dos Servos de Maria. Seguindo-se essa indicação, que emocionante, compeliu-nos a novas apreensões. Colônia correcional. Colônia correcional. Porque o suicida, ele é um espírito rebelde, ele é um espírito indisciplinado.
Ele é um espírito que ele não aceita as leis divinas, ele quer as coisas do jeito dele. É um espírito de um orgulho muito forte. Então eles ficam aterrorizados só de pensar que vai ter que seguir uma disciplina, que não vai ter a liberdade que eles tanto adoram, né, que eles tanto prezam. E as pessoas não entendem que a verdadeira liberdade, ela está na disciplina, né? Ela está na correção. Você não pode fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, né, gente? O universo tem leis, tem que ser respeitadas essas leis. Sem resposta às indagações confusas do pensamento ainda lerdo e atordoado pelas longas dilacerações que me vinham perseguindo havia muito tempo, desobriguei-me de averiguações e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava à fortaleza nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia. Sabe aqueles castelos que eram cercados assim por um lago que baixava a ponte, assim, como a gente vê muito na televisão? Era bem assim. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia, não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava, morrendo de medo da correção, né? Do castigo. Para eles achavam que era castigo. Sabe quando você faz uma arte, aparece seu pai ou sua mãe, você já sabe que vem por aí? Quando você faz alguma coisa errada? Então, mais ou menos essa sensação. De entrada, notamos pelas imediações numerosos militares, qual se ali se aquardelasse um regimento. Entretanto, estes muitos se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal, lia-se essa outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de vigia. Por que será que tem vigia, né, gente? Para não ser invadido, para não ser atacado. Esses espíritos rebeldes, eles se sentem tão injustiçados que eles querem sair do vale e eles pensam que ali eles vão poder descansar, né? Mas eles não sabem que ali é uma colônia correcional, então eles não sabem que vão ter que passar por disciplina, eles simplesmente querem fugir do vale, querem fugir daquela perseguição, daquele horror todo, né? E atacam. Então, por isso que existe a torre de vigia. Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos por algum país desconhecido, enquanto a neve se espalharia, dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certos de que se trataria de uma fortificação guerreira, idêntica às da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistente nos congêneres que conhecêramos pela Europa, pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigos bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. Com surpresa, verificamos que entrávamos em cidades movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. São as vibrações do local, né, gente? A gente tem que lembrar que a gente está num astral inferior. Embora os espíritos que trabalhem lá sejam evoluídos, inclusive Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, né, responsável pelo hospital, não tem condição de ser um lugar belo, de ser um lugar de uma paisagem maravilhosa, porque está composta pelas vibrações das pessoas. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião, não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados neles entravam e deles saíam, em afanosa movimentação, todos uniformizados, com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais LSM, Legião dos Servos de Maria.
Dir-se-iam edifícios públicos, ministérios ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Tratava-se da sede do departamento no qual seríamos reconhecidos e matriculados pela direção, como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Gente, só uma parte aqui. Maria de Nazaré não criou o Vale dos Suicidas, não, viu? Não vão achar que foi ela que criou para levar para lá os suicidas. Não. Ele foi formado pelos espíritos que cometiam suicídio, que eram atraídos para essa região e que começaram a formar pela sua matéria mental essas paisagens, essas cavernas, esse chão lodoso, esse frio intenso, tá? Mas a Maria de Nazaré, ela é responsável pela colônia que recolhe os suicidas para prestar socorro, para prestar auxílio, quando já acabou a energia vital deles. Eles podem ser atendidos, né? Senão não tem jeito. Como é que eles vão ser socorridos se eles estão com toda a energia vital ainda? Estão grudados ao corpo? Não tem condição, né? Conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Gente, tem trabalho para todo mundo do outro lado, viu? Não vai achando que morreu, descansou, vai para o descanso eterno, né? Igual a gente fala nos velórios aqui, ai, pobrezinho, descansou, agora descansou. Imagina ficar a eternidade sem fazer nada. A gente mal aguenta uma semana de férias, já cai na entropia psíquica, já fica doido, querendo fazer alguma coisa, né? Imagina ficar aí 500 anos sem fazer nada. Que ideia é essa de descanso eterno? Imagina, é trabalho e estudo do outro lado. Ali deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio. O gênero do mesmo, como o local em que jazeram os despojos. Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Então eles quando eram matriculados na colônia, eles tinham que falar o nome, a cidade, por que eles cometeram suicídio, né? Se eles tivessem condição de responder. Senão, o próprio chefe da expedição já sabia como responder. Se eles não tivessem condições, né? Tão árduo o trabalho em torno de toda uma falange levara, quando muito, 2/4 de hora. Meia hora, né, gente? 1/4 de hora, 15 minutos, 2/4, meia hora. Porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. É o vídeo do celular, né, gente? É o celular do século XIX, no mundo espiritual. Tais álbuns reproduziam até mesmo o som de nossa voz, tá vendo, gente? É que eles não sabiam, como na época que o livro foi escrito, eles não sabiam o que era um celular, não existia. Mal existia televisão, nem televisão existia, né, gente? O rádio, existia um rádio? Acho que também não. Quer dizer, na época em que o livro foi escrito, sim, mas não na época do Camilo.
né? Então não tinha como explicar que aquilo lá parecia um celular. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com um admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens neles existentes, e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos, no ato das respostas às perguntas formuladas, seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Lembra que eu sempre falo, gente, que o pensamento é real? Né? O pensamento é uma imagem real, tem vida própria na quarta dimensão, no mundo astral. Tem cor, tem cheiro, tem movimento próprio, tem vida, é matéria. Pensamento é matéria. Durante muito tempo perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo a chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância, a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculamos, éramos separados do elemento feminino. Que será, né, gente? Como eles estão muito materializados, dentro em pouco, entregues a nossos servidores, cujas operosidades se desenvolveram aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha, iniciada desde o vale. Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de 1 hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da Vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em região despovoada, com quantas estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos, níveos é branco, tá? Arvorezinhas brancas, tudo era branco lá, tudo era branco. E isso, imagino eu, que seja para não ferir a retina, porque como eles saíram de um lugar tão escuro, se tivesse muitas cores, né, ia ferir a retina deles. Ou também porque o sol não bate, aparecia o solzinho de leve, né, mas quando o sol bate é que o branco se desfaz no espectro de cores. Mas eu imagino que esse seja o motivo, né, gente? Tanto tempo na escuridão. Se você de repente é levado, imagina, fica um tempo uma sala escura e de repente acende a luz. Você já sente o impacto, já te afeta a vista. Imagina ser levado para um lugar todo colorido, com aquele sol brilhante, aquelas coisas, né? Eles tinham que se acostumar aos pouquinhos. Orladas de arbustos níveos, quais flores dos Alpes. Avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional, localizada nas fronteiras invisíveis da Terra com a espiritualidade propriamente dita. Com efeito, lá estava a indicação necessária, entestando a arcada principal, norteando o recém-chegado por auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas, departamento hospitalar. A um e outro lado destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio, porque tem espíritos que enlouquecem, gente, enlouquecem nas torturas do vale. É enlouquecedor. E à esquerda, isolamento. Isolamento são aqueles muito rebeldes, muito agressivos, né, que não têm condição de convivência, precisam ficar isolados. Nossos condutores fizeram-nos ingressar
pela do centro, na qual também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendia-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizando sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões, com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das outras regiões, semelhante localidade, não obstante insulsa, ou seja, sem graça, né? Sem graça. Graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, aformoseando o parque, tanques com repuxos artísticos, a esguicharem água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos esvoaçavam ligeiros entre as açucenas. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital de Nazaré ou Hospital Matriz não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas, porque os internos que vão para lá estão doentes, né? Eles não são tão agressivos, também não estão loucos, eles só apenas estão doentes. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o sudário nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Não pode, né, gente? Não pode ser colorido, tem que ser tudo branco. Ia ferir muito as vistas deles. E o sol também não batia forte ali. Não dava para dividir no espectro. Quando bate no branco, né, o espectro se reparte nas cores do arco-íris. Não dava. Fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem-se Romeu e Alceste. Receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância, incumbidos até então da nossa guarda, e, aparando-nos bondosamente, conduziram-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas, com caixilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita e 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos, ou seja, muito brancos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Ou seja, o sabor era de acordo com o gosto de cada um. Era um caldo, mas cada um sentia o gosto que gostava. Tem gente que gosta de canja, tem gente que gosta de verduras, de arroz, né? Então eu sentia o gosto daquilo que gostava. Fato singular. Enquanto fazíamos a refeição frugal, simples, né? Era o lar paterno que sucedia as nossas lembranças, as reuniões em família, a mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai à cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturavam ao alimento com reconfortador. Gente, a gente quando está na terra, a gente não dá valor, né, a esses pequenos momentos que você passa de fazer uma refeição com a tua família, ainda mais hoje em dia, né, que todo mundo senta à mesa, cada um com o teu celular, cada um com o teu fone de ouvido. Sabe, nessa época pelo menos se sentavam, se conversavam. A mulher ainda era aquela criatura doce do lar, né? Não era essa mulher hoje em dia que sai para trabalhar, que está muito masculinizada, né, nas roupas, né?
no vocabulário, né? Que a mulher hoje em dia ela perdeu muito da sua doçura. Eu penso assim, né? Tá muito masculinizada a mulher e se vulgarizou bastante também, não é? Nas roupas, no vocabulário, nos costumes de fumar, de beber, que se iguala muito aos homens, né? E perdeu a feminilidade dela. Essa figura doce da mãe, às vezes da avó, servindo todo mundo à mesa, colocando aquele pratinho quente, cozinhando o que cada um gosta. O homem chegava em casa, né, sabia que ia ter o conforto, o abraço da esposa, o carinho dos filhos. A gente não dá valor enquanto a gente está na terra, acho que isso aí não é nada, né? Ou tá tão acostumado, né? A gente sai de manhã, sai tão apressado, quando a gente volta, a cama nossa já tá arrumada, a roupa já tá lavada, passada, dobradinha, guardadinha, no guarda-roupa, né? E às vezes a gente só tem a obrigação de pegar os cadernos e estudar, ou então de ajudar em casa com aquele dinheiro que a gente recebeu, uma parte para as despesas, e às vezes nem isso a gente faz. Não pensa, né? No pai, na mãe. Hoje em dia os valores da família se perderam muito, gente. Tá tudo muito perdido. Estão se divorciando com muita facilidade. As pessoas mal se conhecem, já vão para a cama, já passam a morar juntas. Em 2 meses já estão morando juntas. Não tem nem conversa, sabe? Não sabe da história um do outro. Não formaram a química cerebral ainda. Né? Não tem nem química cerebral formada, tem só aquele fogo e acha que vai durar, não vai durar nada. Aí termina, e daqui a pouco já tá com outro, aí se vem filho, aí filho fica com um, fica com outro e cada um num canto, sabe? Se perderam muito esses valores, os valores da família. Isso não é religião não, gente, sabe? Eu ainda sou conservadora nesse sentido, sabe? Eu ainda tenho dificuldade de aceitar essa mudança aí da sociedade, dos valores que se perderam. É triste isso, né? É triste. Dá muito desgosto na gente. Bom, vamos continuar então. No ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto. Ai, gostoso, gente, aquela lareira quentinha, eu adoro. E acima, suspensa no alto da parede, que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência. Televisão, gente. Televisão de plasma. Televisão de plasma, gente, aqui do século XXI. Estava lá no século XIX, no Hospital Maria de Nazaré. Despertou nossa atenção. Tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Eles não sabiam o que é isso, gente. Eles não sabiam. A TV de plasma. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu também conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura na Terra. Gente, era como que se fosse Maria de Nazaré numa TV de plasma. Ao terminarmos a refeição, eis que 2 varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se estes Carlos e Roberto de Calejas. Eram pai e filho, respectivamente, e, quando encarnados, haviam sido médicos espanhóis na Terra. Ai, gente, hoje vamos ficar por aqui, que já está acabando o tempo de gravação do meu telefone, né? No meu celular, nessa tecnologia toda que a gente tem hoje, graças ao Erwin Schrödinger, né? Que é o criador da fórmula e da função de onda. Graças a ele nós temos aí essa modernidade toda, né? Temos aí a nossa mecânica quântica aqui no celular, na TV de plasma, e no mundo espiritual isso já existia há muito tempo. Há muito tempo já se manejavam aí as ondas, né? A mecânica quântica. Tá bom? Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Um beijo para vocês todos. Fiquem com Deus. Que Jesus e nossa mãe nos abençoe sempre. Até mais, pessoal. Tchau.